Bem-vindo, aluno CBESA, a mais uma aula a respeito dos seus conteúdos para a prova da Ambima, beleza? O que a gente vai ver hoje aqui exatamente é o código, né, de regulação da entidade, da Associação Ambima, de melhores práticas para a área de administração de recursos de terceiros. Bom, o que quer dizer Código Ambima de regulação e melhores práticas para a administração de recursos de terceiros? Sempre quando eu estou falando de gestão profissional de carteira, eu estou falando de administração de recursos de terceiros. Vou explicar o que é isso, daí a gente vai entrar o código nos pontos onde a prova exige conhecimento do aluno. Tá, vamos lá. Bom, produtor, acelera a minha canetinha aqui, vamos ver como é que ela está. Está sim, tá boa, vamos borrachar. Vamos escrever aqui. Pessoal, gestão profissional de carteira. O que quer dizer isso? Eu gosto de utilizar essa nomenclatura, tá? Ah, professor, o que é gestão profissional de carteira? Seguinte, vocês estão fazendo certificações para poderem atender investidores no mercado de capitais. Perfeito, tá? Existem certificações, existem conhecimentos da parte técnica. O que é isso da parte técnica? Ou seja, vocês trabalham na área comercial, né? E existem também pessoas que estão tirando certificações da parte técnica. O que é a parte técnica? A parte técnica é de análise de investimentos, ou seja, o CGA da própria Ambima, que a gente vai dar uma olhadinha aqui, certo? A APMEC, ou seja, analistas da APMEC que tiram a sua certificação e ficam registrados onde? Lá no órgão regulador, a CVM. Então, quando eu estou falando de gestão profissional de carteira ou de portfólio, essa palavra poderia mudar aqui para, por exemplo, portfólio, eu estou dizendo exatamente que é a forma como as entidades participantes, as instituições financeiras que são aderentes à Ambima, deverão tocar os seus negócios na hora que elas forem fazer o quê? Cuidar de dinheiro dos clientes, beleza? Então tem lá o código de distribuição, que é como que elas têm que vender os produtos, e o código de administração de recursos de terceiros, que fala a respeito da como que elas vão ter que cuidar da grana, ou seja, se forem delegadas para as instituições aderentes, cuidar do dinheiro dos clientes, como que elas têm que fazer isso? Beleza? Uma coisa é cuidar do dinheiro do cliente, exatamente você fazer aplicações em nome do cliente. Outra coisa se refere a distribuir produtos, que daí você está sugerindo. Então, sugerir é diferente de gerir. Sugerir produtos, diferente de gestão. Beleza? Então, iremos adentrar o glossário, certo? São alguns conceitos que vocês precisam saber, tá? Aderente. Quando o código está falando de aderente, ele está falando das instituições financeiras que participam da Ambima, tá? Administração de recursos de terceiros. Existem dois conceitos. O que quer dizer, eu tenho atividades de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros, conforme definidas nesse código. Ou seja, a gente vai entender o que é isso, tá? Vamos lá. A gestão de recursos de terceiros, essa aqui, tá? Gestão de recursos de terceiros, ela significa o seguinte, pessoal. Significa você fazer o quê? Aplicar para cliente, aplicar recursos dos clientes conforme, ou seja, uma regra pré-definida, eu posso colocar aqui, conforme uma política que foi pré-estabelecida, certo? De acordo com o objetivo de investimento, com uma política. Então, isso que é gestão de recursos de terceiro. A administração fiduciária, exatamente, cabe à instituição, aquela que tem, ou seja, ela é responsável legal de um fundo de investimento ou de uma carteira de um cliente, ela vai responder perante os atos que ela praticar no mercado. Então, a administração fiduciária, leia-se, administrador do fundo, beleza? Gestão de recursos de terceiros, gestor do fundo. Como vocês já sabem aí, em demais aulas, a gente tem a explicação desses dois conceitos. O que é um administrador de um fundo, na aula de fundos, vocês sabem, e o que é um gestor de fundo. Então, a administração fiduciária, palavra chique, fiduciária, mas é o administrador responsável legal do fundo ou da carteira. E o gestor da carteira é aquele que vai aderir, ou seja, implementar a política pré-definida. Beleza?
Conceito que entra também no exame de vocês, análise de perfil do investidor, vocês já têm também esse conceito através de demais aulas, que é você adequar os investimentos, ou seja, você fazer um diagnóstico do cliente, tá? Esse diagnóstico, esse questionário vai sugerir a análise de perfil dele, vai sugerir o perfil dele, vai determinar o perfil dele e você vai poder sugerir produtos de investimento. O que é importante também que está caindo aqui, ó? Antiga marcação a mercado. Ah, essa palavra eu já ouvi falar, professor, que é o apressamento. Dá uma olhada aqui, a gente vai ver mais pra frente, tá? O que quer dizer o apressamento aqui, ó? Apressamento. Consiste em precificar os ativos pertencentes à carteira. Saber o quanto vale diariamente, tá? Aspecto do que? Eu preciso saber quanto que diariamente a carteira vale para exatamente dar uma noção de se o cliente precisa de liquidez, quanto que ele teria numa eventual liquidação dessa carteira ou venda de algum papel para poder cobrir alguma necessidade que ele tenha. Então isso se chama a tal da marcação a mercado. Apressamento ou marcação a mercado são sinônimos que podem cair na prova. Que é a MAM. E esse cara o que é? Então, vamos lá. Esse MAM, deixa eu puxar uma setinha aqui, é a marcação a mercado. Outra coisinha importante associada ou afiliada, estou aqui grifando para vocês entenderem o Saganté, tá? Associado ou afiliada são as instituições financeiras, IFs, que obrigatoriamente seguirão o código. O código que eu estou falando para vocês é obrigatório para as associadas ou afiliadas. Eu posso ter uma instituição financeira no mercado que não segue a Anbima, ou seja, é facultativo para todas as instituições, qualquer instituição, todas ou qualquer é a mesma, ou seja, significa a mesma coisa. Todas as instituições ou qualquer instituição, ela é facultativo para a instituição seguir a Anbima. E aquelas que já seguem a Anbima têm a obrigatoriedade de seguir o código. Beleza? Não esqueça isso, ó. Igual aos demais códigos. Beleza? Agora a gente vai pulando lá para a página 11, porque dos demais conceitos são bem fáceis de entender. Agora alguns que não são, onde pode bater na trave alguma coisa, questãozinha de prova. Relação fiduciária, cuidado, tá, gente? Sempre quando eu estiver falando de relação fiduciária, é relação de confiança, certo? Confiança entre quem? Tá? Então, onde que pode ficar as dúvidas? Eu vou colocar as relações no mercado de capitais e vou dizer qual que é, como se fosse um exame de prova. Então, olha só, como se fosse uma questão de prova, tá? Ó, a relação fiduciária entre quem que é? Então, se caísse na prova assim, olha que legal que eu vou fazer. Se caísse na prova letra A, Anbima versus instituição financeira participante, letra B, CVM versus Anbima. Ó, tô fazendo questão de prova aqui já para vocês entenderem como que pode cair de sujeira isso aqui, tá? C e D. C, investidor e Anbima. Opa. Vamos arrumar aqui. Investidor versus Anbima. Ou por último lá dizendo investidor versus instituição financeira, tá? Qual que seria então? Olha lá que legal na tela. Anbima versus instituição financeira, a relação fiduciária dita pelo código Anbima, assim anunciado, o enunciado da questão, tá? Anbima versus IF, CVM versus Anbima, investidor versus Anbima ou investidor versus IF. Seguinte, relação fiduciária é a Anbima que determina o que é uma relação fiduciária, mas não é com ela. Então eu já cortaria o quê? Eu corto Anbima investidor. Nossa, professor, então Anbima não é legal com os investidores? É legal, mas essa relação fiduciária não tem a ver com essa... Ou seja, a Anbima não conversa com o investidor, ela cria códigos para que as instituições participantes possam atender melhor os seus clientes, tá? CVM e Anbima também não. Aí você ficaria assim, mas, eu lembro da aula do professor, Anbima instituição financeira. Esquece, tá?
Você não vai marcar essa. A relação fiduciária entre as instituições participantes e os investidores. Ok? Não vai esquecer. O que eu marcaria? Letra D. Então, ou seja, relação de confiança e lealdade, leia lá, que se estabelece entre o quê? Os investidores e a instituição participante, ou seja, a instituição aderente. Muito quente, vai cair na sua prova. Anote, anote, anote. Veículo de investimento. O que é isso, professor? O que é isso? Veículo de investimento. O que é isso? É um carro forte? Não. Não tem nada a ver com carro forte, tá? Veículo de dinheiro. Ó, presta atenção. Veículo de investimento é o próprio fundo ou carteira administrada. Quando eu estou falando de veículo de investimento, ou seja, é a prestação de serviços da instituição participante de administração fiduciária e gestão de recursos. O que é isso? Vamos lá. Então, o veículo de investimento em si é a prestação de serviços, ou seja, profissionais, né, certificados aí, de administração de recursos, que daí é administração fiduciária, administração de um fundo, de um portfólio, contratando gente para trabalhar para um cliente ou para vários clientes, fiduciária, e mais gestão de recursos. Perfeito? Maravilha. Então, um veículo de investimento é uma prestação de serviço. Aí, ou seja, o veículo de investimento pode ser traduzido, uma cota de um fundo é um veículo de investimento? Sim, porque quando você compra uma cota de um fundo, vai ter um administrador que cuida daquele fundo, que contratou um gestor para seguir a política. Do objetivo e abrangência, vamos deixar bonitinho aqui também, porque isso cai. Tá, professor, o que quer dizer esse troço, né? O presente código tem por objetivo estabelecer princípios e regras para a administração de recursos de terceiros, que engloba exatamente a administração fiduciária, o síndico do fundo e a gestão. Tá. Para o quê? Olha só que fácil aqui, tá? Quaisquer fundos ou recursos administrados profissionalmente vai entrar nisso aqui. Então entra lá. Questão do quê? Dos fundos 555, que são para investidores do varejo, dos fundos destinados para vários investidores que são já, que tem um pouquinho mais de dinheiro, os qualificados, ou para os fundos que são destinados para investidores profissionais, ou para os fundos que são para um único investidor, desde que ele tenha a classificação mínima, ou seja, que ele seja da modalidade qualificado para ele poder ter um fundo exclusivo só dele. Beleza? Então, engloba no geral aí. O que eu tenho ali? Ó? Elevação dos padrões fiduciários, exatamente isso. O que é o padrão fiduciário ou relação fiduciária? É entre o investidor e a instituição que segue o código, o banco que segue a Ambima, que assinou o código. Beleza? Mais alguma coisinha que eu tenho anotado aqui, ó. A observância das normas desse código, olha o que ele diz aqui. Ela é o quê, ó? Dá uma olhada. Ela é obrigatória para as instituições participantes, como eu já falei agora há pouco, e ela é facultativa para qualquer outra do mercado. Para qualquer. Então, se tiver alguma instituição que ainda não é participante da Ambima e ela quiser seguir o código, beleza. Agora, essa instituição que não é participante da Ambima, ela obrigatoriamente tem que seguir as instruções da CVM. Regulação com os órgãos do governo e autorregulação a Ambima. Perfeito? Então é isso. O que é importante eu saber também para quem que, ou seja, quais tipos de investimentos ou instituições que não vão precisar seguir o código. Quais áreas que não precisam seguir esse código daí? Quando eu estiver falando de fundos de FIPS, fundos de investimento em participações, né, ou seja, são fundos mais específicos, não engloba, não entra. Tá? Não entram nessa autorregulação. Clubes de ações, clubes de investimento não entram. Não entram, ou seja, nos padrões desse código, certo? Escolha deles, eu acho que poderia muito bem, né?
E recursos dos próprios gestores, ou seja, os gestores de recursos, eles têm que fazer aplicações, ou seja, quando eles quiserem, os próprios gestores, o seu dinheiro próprio. Ele é óbvio que ele não vai poder misturar o dinheiro dele com o dinheiro dos clientes, certo? A gente já vai ver. Para os seus próprios recursos, os gestores não precisam seguir daí esse código aí, beleza? Aqui o importante é que vocês saibam o seguinte, gente. Qual que é, ou seja, quem obedecer, ou seja, ordem de obediência. Eu vou colocar aqui, porque pode cair alguma coisa na prova de vocês, que é exatamente o que o parágrafo único do artigo 4º fala aqui do código, tá? Ordem de obediência é fácil, gente. Primeiro, a IF participante, eu vou colocar a IF aderente aqui, a instituição que, ou seja, né, que faz parte da Ambima. A IF aderente, ela tem que obedecer primeiro, gente, CMN e Conselho Monetário Nacional e CVM. E depois, quem que ela tem que respeitar? A Ambima. Então, eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Primeiro quem manda? Os órgãos do governo, depois a Ambima veio para facilitar esse trabalho, ou seja, todo mundo falar a mesma língua, todas as instituições fazerem as mesmas coisas porque são associadas. Legal. Se tiver alguma norma do código que venha contra, ou seja, que vá de encontro é que vai contra, ao encontro de que vai junto. Se tiver qualquer norma que vá contra a regulamentação em vigor, ou seja, as regras da CVM, resoluções da CVM ou resolução do CMN e instrução da CVM, se tiver alguma regra do código que vá contra as regras do governo, ela tem que ser o quê? Desconsiderada, a palavra-chave. Então, eu nunca vou desconsiderar norma nenhuma da CMN e da CVM, eu tenho que seguir, beleza? Que são os órgãos de fiscalização do governo. Perfeito, ou seja, os órgãos do governo, CVM, fiscalização, CMN, regras, normativos, beleza. Agora, se eu tiver uma norma no código que vá contra aquele estabelecido em lei, através de resoluções ou de instruções, eu tenho que desconsiderar o código. Simples assim. Essa que é a regra, ou seja, dada, essa que é a orientação dada pelo próprio código, beleza? No capítulo 4 eu tenho, princípios gerais de conduta. Nossa, professor, eu tenho que seguir o quê? Né? Ou seja, as instituições financeiras, elas têm que seguir padrões éticos, vamos dizer assim, né? Ou seja, para ela poder ser leal e transparente nos seus negócios. Bom, dentro desses padrões éticos, o que eu separei aqui? Eu vou colocar uns conceitinhos que antigamente, lá atrás, caiu na prova, que não caem mais, mas que estão, ou seja, intrínsecos no próprio código, tá? O primeiro deles que eu vou colocar é o significado de diligência. Diligência é igual a prudência, né? Ou seja, eu tenho que ser prudente na hora de investir o dinheiro do cliente, certo? Eu tenho que ser prudente, é seguir aquilo que o cliente combinou comigo. Ser diligente, ou seja, tratar os recursos como se fossem próprios, tá? Eu vou dar uma resumida aqui para a gente não ler todo o código. Ou seja, o administrador, fiduciário, o gestor de recursos terceiros tem que cuidar do dinheiro do cliente como se fosse seu. Como se fosse, mas não é, né? Beleza? Não posso me apropriar do recurso. Objetividade significa exatamente evitar parcialidade. Na objetividade, ou seja, eu tenho que seguir a política, certo? Seguir aquilo, ou seja, ser objetivo, né? Se eu for parcial, eu posso estar atuando com conflito de interesses. Outra coisa, profissionalismo se refere ao que, gente? Que está dentro do código também. Eu tenho que respeitar a classe, né? Respeitar a concorrência, respeitar as instituições financeiras concorrentes. Ou seja, eu não posso dizer, tá? Sob hipótese nenhuma, eu não posso chegar e falar que uma instituição vai quebrar, tá? Ou seja, colocar pulga atrás da orelha no meu investidor, ou seja, naquele que será meu
possível ou provável investidor, tá? E integridade. Integridade é honestidade, ou seja, ter relação de confiança com o cliente, tá? Então, ou seja, essa relação de confiança que é estabelecida entre exatamente a relação fiduciária vem através disso. Relação fiduciária, instituição financeira versus investidor, vem através dessas coisas de uma forma geral. Beleza? Agora, olha só. Da aula hoje que eu tô dando, isso é uma coisa que vai cair na prova, na sua prova, tá? Ah, mas não é talvez, vai cair, tá? O que ele fala quando ele tá dizendo de segregação das atividades, né, nessa relação dos bancos? Uma atividade, tá? Uma atividade na área financeira ou atividade no mercado financeiro, ela é um CNPJ, gente. Então, funciona assim. Os bancos são conglomerados e eles têm vários CNPJs que exercem funções distintas. Eu tenho uma regra básica, tá? Onde funciona de que maneira? Eu não posso misturar as áreas, ou seja, misturar os recursos das áreas, porque pode dar conflito de interesse. Exemplo bem simples. Tem um determinado banco XYZ que tem de patrimônio líquido 100 bilhões de dólares, certo? E daí tem um fundo lá que o banco administra, que não é dele o dinheiro, que ele é administrador fiduciário, ele é até o gestor também, ou seja, ele exerce as duas funções para essa aplicação, esse recurso terceiro. E esse fundo tem 150 bilhões e daí o banco está quebrando e o banco vai lá, passa a mão, vende os ativos desse fundo, pega o dinheiro e se safa. Tá entendendo? Então, isso que é a segregação das atividades. Ela separa a área. Isso cai na prova, né, da galera aí. Então, ela separa a administração de recursos de terceiros, é onde tem esses 150 bilhões, vamos dizer assim, administrados, tá? Deve ser segregado das demais atividades das instituições participantes, não necessariamente da tesouraria ou como de demais atividades, ou seja, onde estiver dando furo, a instituição bancária ela não vai poder lá pegar dinheiro dos clientes para se safar. E vice-versa também. Ela não vai poder tirar dinheiro da instituição e aplicar nesses fundos, ou seja, para safar qualquer fundo. Safar, beleza? Cuidado! Quais são os palavrões de prova que identificam, ou seja, segregação de atividades? Chinese Wall, e isso em inglês é a muralha da China, que pode vir em português também, tá? O que mais que vem como nome, gente? Barreira de informações também pode vir? Sim. Porque a segregação de atividades, ela segrega também as informações. Tá? Um pequenininho ali. Barreira de informações. Para que serve? Para que serve? Conflito de interesse para ser, ou seja, ele é evitado pelo Chinese Wall, ok? Tá? Porque é um eventual conflito de interesse, exatamente isso que poderia acontecer. Não esqueça. Então, ela não separa, presta bem atenção, ela não separa as áreas internas dos bancos de toda a ordem. Qual a área que ela fala que tem que estar separado? A área de administração de recursos de terceiros, das demais áreas. Beleza? Cuidado. Então, a administração de recursos terceiros tem que estar separada da área de distribuição de produtos de investimento. Isso que cai na prova tua, na hora que fala do quê? Muralha da China. E lá no final, né, no parágrafo 3º ali do artigo 12, tá? Ele fala assim, ó, a segregação física de instalações, gente, é físico mesmo a coisa, tá? Tá? É físico. Tem que estar em prédios separados, a área da gestora de recursos da área ou seja, a asset management ela tem que estar separada das demais áreas, inclusive de forma física, para proteger essa barreira de informação. Não esqueça, tá? Ou seja, são áreas separadas, aqui que eu deixei anotado na minha colinha,
E não esqueça, sobre hipótese nenhuma, eu posso utilizar recursos dos bancos para evitar quebra dos fundos, ok? Não existe mecanismo de garantia em fundos de investimento, é aí que é uma das coisas que também fala a respeito disso, para você chegar e falar para o teu cliente, para ele não se preocupar, porque os recursos estão sendo administrados pelo banco e não utilizados em operações ativas. Pode ser que caia assim na tua prova também. Vai cair na tua prova e você não vai errar. Professor, esse código é gigante e o senhor, né, está pulando muitas coisas do código, né, produtor? Não estou pulando, é só o que vai cair que a gente está vendo. Olha só que interessante, só lá na página 29 é que vai ter assunto referente para vocês. Administração fiduciária, tá? Esse capítulo aqui que fala da administração fiduciária, ele diz que é o que, ó? Compreende o conjunto de serviços relacionados direta e indiretamente ao funcionamento e manutenção do quê? Os famosos veículos ou fundos de investimento. Devendo o administrador fiduciário, quem que é esse cara? É a instituição financeira participante. Fazê-lo de acordo com o dispositivo nesse código e na regulação vigente. Primeiro quem? Regulação. Depois quem? Código. Se a regulação estiver indo contra o código, a norma do código tem que ser desconsiderada ou o código tem que ser desconsiderado. Se o código estiver indo contra a regulamentação e instrução do CVM, o código tem que ser desconsiderado. O código está abaixo da instrução. Não esqueça. Tá. Obrigações gerais do administrador fiduciário. Ele é o responsável legal. Eles estão usando novamente, né? Ali dentro do que a gente tem como matéria de fundos, quem já assistiu a aula de fundos, é a mesma coisa, gente. O administrador fiduciário, ele pode constituir um fundo, é um banco que cria um fundo, ele é administrador fiduciário, tá? Administração, divulgação de informações dos fundos, muito importante. Então, todas essas atividades, administrar, fazer o funcionamento, divulgar as informações do fundo, eu posso chamar ele de responsável legal, igualzinho, sem tirar nem pôr a aula de fundos de investimento, certo? Ou seja, ele vai contratar, olha só, tá? Ele tem que cuidar das carteiras, gente, mas de que forma que ele vai fazer? Supervisão dos limites de investimento das carteiras dos fundos. Ou seja, olha que interessante, tá? A Ambima, ela delega para o administrador fiduciário cuidar do gestor, o cara que está de fato aplicando em bolsa ou balcão. Então, a quem compete a fiscalização? De acordo com o código, ó, cuidado, se cair assim na prova. A quem compete a fiscalização ou supervisão, qual que é, ou seja, a figura que vai cuidar do gestor de recursos terceiros? É o administrador fiduciário. É o responsável legal, é aquele que contratou o gestor. Porque ele contratou, tem que fiscalizar. Então ele fiscaliza isso internamente, né? Atividade de gestão. E daí, ó, mas ele fiscaliza, ele pode ter as próprias regras internas dos bancos, do administrador fiduciário, sem problema nenhum. Ele tem que ver se o gestor está fazendo as aplicações de acordo com a política que já foi pré-estabelecida, ele tem que ficar de olho. Ele não pode dizer, o gestor fez uma bobagem lá, né? E problema não é nosso. Não, ele tem que fiscalizar, entendeu? Daí ele tem que usar o que para fiscalizar? Óbvio que ele vai usar, além das normas internas, as normas do código, e ele tem que seguir, por primeira coisa, a instrução da CVM. Ele tem que ver se o gestor não está fazendo nada que vá contra a regulamentação do governo. E o que cai na prova, tá? Eu tenho certeza também, gosta de cair, ó. O que é gestão do risco de liquidez por parte do administrador fiduciário? Gente, aquele superpoder que vocês sabem que eu ensino na aula de fundos. O ADM fiduciário, o administrador fiduciário, eu vou colocar assim, se anota aí também. O que ele pode? Ele pode suspender resgates
do fundo. Como assim, professor? Ele pode cortar o barato, um fundo que é aberto, condomínio aberto, onde permite resgates periódicos, ele pode chegar lá e falar para os cotistas, não, a gente não vai resgatar agora por causa que a gente está sem liquidez. Automaticamente ele pode suspender, ele não pode fechar o fundo, tá? Ele pode suspender. Logo depois de ele suspender, o que ele tem que fazer? Chamar uma assembleia, certo? Nessa assembleia definir o que vai ser feito com os cotistas. Né? O caso de uma coisa muito grave, uma crise sistêmica e um risco sistêmico elevado, que gera também, ou seja, queda no preço dos papéis de uma forma geral, né? Ele precisa defender todo mundo. Então, uns querem sair, outros querem aguardar. Vamos aguardar um pouco o mercado. O cotista que é mais desesperado, acho que vai perder tudo, vai resgatar, ele vai lá. Não, gente, tá suspenso. Venham conversar comigo aqui. Deixa eu contar o que tá rolando aí para vocês. Beleza? Agora da gestão de recursos de terceiros, tá? O que eu separei aqui? No artigo 31, ela consiste, ou seja, na gestão profissional dos ativos financeiros integrantes das carteiras. Beleza, gestão profissional o que é? Ver que papel, ou seja, os mercados onde eu vou atingir, vou comprar lá um título público, vou comprar uma ação, tá, isso aqui tá dentro do política? Tá, então posso comprar, tá? Então, a atividade de um analista de valor imobiliário que vai lá, ou seja, definir decisão de investimentos. Então, gestão de recursos de terceiros nada mais é que tem que ser exercida por profissional devidamente habilitado e autorizado na CVM, através, ou seja, das certificações que são certificações de analista de valor imobiliário. Então, eu não estou falando de comercialização, distribuição de produtos. Eu estou falando da pessoa que está lá dentro da Asset Management. Legal? A Ambima tem o CGA, que é Certificado de Gestor Ambima. Ou seja, quem está querendo tirar o CGA já tem que automaticamente conhecer o mercado, ele tira o CGA, ele faz a prova da CGA, ele vira o quê? Ele vira um gestor de um fundo, certo? Então lá, se falar a gestão de recursos de terceiros, né? Ou seja, conforme o código Ambima de recursos de terceiros da administração, qual que é a certificação necessária para, ou seja, ser um gestor? Você não vai marcar lá CPA 10, CPA 20, não, você vai marcar o quê? CGA. Legal. Então, como eu falei, ele é responsável, segundo a política, para decidir investimentos, certo? Então, ele pode escolher papéis desde que aquilo que tenha sido estabelecido no regulamento daquela carteira, daquele fundo. Beleza? Outra coisa aqui, pelas ordens de compra e venda de ativos financeiros. Então, ele é responsável pelas ordens, certo? Então, ele é responsável por compra e venda de ativos financeiros. Lembrando, como é que é a mecânica? Se houver mais resgates em um fundo que já existe, vamos dizer assim, ele vai fazer o quê? Venda de ativos, para poder ter dinheiro e pagar os cotistas. Se tiver mais aplicações, nossa, vai ter um monte de dinheiro para brincar. Então, ele vai brincar fazendo o quê? Compra de ativos, assim que cai na tua prova. Tá? Assim que vai cair na tua prova. Mais resgates, se houver mais resgates, ou seja, venda de ativos e mais aplicações, compra de ativos. Então, olha só, pelo enquadramento aos limites de investimento da carteira, o nosso querido gestor de recurso, ele é responsável, tá? Se for falar por supervisão dos limites da carteira, supervisionar, quem fez isso é administrador fiduciário. Então, são coisas que na hora da leitura do enunciado é extremamente importante ler com cuidado o enunciado para não ter escorregão, ok? Outra coisa aqui, ele é responsável pelo controle de risco dos veículos de investimento, dos fundos, ou seja,
ele tem que comprar ativos que estejam dentro da margem, ou seja, dentro daquilo que está na política. Eu não posso comprar ativos de alto risco, né? Ou seja, num fundo, por exemplo, que seja para conservador, eu não posso comprar ativo especulativo, certo? Só, no caso, títulos com bom rating, bons emissores, assim que cai na tua prova, tá? Outra coisa, ele tem que cuidar para que o dinheiro do fundo não financie atividades ilícitas ou não financie atividades que estejam lavando dinheiro, tá? Então, olha lá, quem que controla nos bancos, na hora da abertura de conta, o processo de lavagem de dinheiro? Vocês vão marcar os agentes certificados, ou seja, gerentes, quem tem as certificações de distribuição, beleza? Agora, se o gestor está aplicando recursos em papéis, que na verdade esses papéis estão sendo emitidos para empresas de fachada, estão emitindo papéis, e essas empresas de fachada, onde a atividade de fato é ilícita, uma corrupção, por exemplo, tem uma empresa de fachada e essa empresa de fachada pega dinheiro no mercado, ou seja, ela está esquentando a atividade ilícita dela, lavagem de dinheiro. Então os gestores têm que cuidar para que os ativos sejam, ou seja, de emissores que têm atividades lícitas, beleza? Então isso eu já estou falando lá de dentro da carteira, ele tem que cuidar sim na hora de investir, ok? Daí a gente dá um pulão bem grande, galera. A gente dá um pulão bem grande, porque daí só vai lá para a página 51, tá? O que vai cair na prova de vocês. Fala a respeito do selo Anbima. A Anbima diz que os documentos de publicidade, os materiais informativos, os materiais técnicos, eles podem ter o selo Anbima. Eles vão colocar o selo Anbima se aquilo for feito de acordo com o que o código quer, certo? O selo Anbima, cuidado, isso é pegadinha de prova. O que eu vou anotar aqui? Você vai anotar aí no teu caderno de resumos, se você tiver, era bom que você anote essas coisas, tá? Nesse capítulo do selo Anbima aqui, ó, eu vou colocar bem claro aqui, ó. Nossa, professor, que injusto. Não é injusto nada. A Anbima, cuidado, tá? Isso aqui eu tenho que lembrar, não garante investimentos. Por isso que, tá? Por isso que eu cuidem na hora da prova, tá? A Anbima ela não garante investimentos, ela não garante, ela não tem um fundo para salvar os bancos as assets, ou seja, o selo Anbima significa exatamente para dizer que a situação, que aquela instituição financeira naquela situação, naquele veículo, naquele fundo de investimento, está seguindo o código, certo? Não vá marcar lá na prova que a Anbima garante, ou seja, que as instituições estão garantidas, que a Anbima atesta a idoneidade do administrador fiduciário ou do gestor de recursos. Cuidado, tá? Ela não está dizendo, ela não pode falar pelas instituições participantes. Ela pode dizer que a instituição participante está seguindo aquilo que a associação própria Anbima determinou. Então, o selo Anbima, ele não dá mais qualidade ou menos qualidade, ou mais risco ou menos risco em investimento. Eles podem até usar uma dessa, colocar assim, ó, o selo Anbima só será colocado em ativos que seguem as regras de risco. Falso. Todos os ativos, ou seja, fundos que devem ter uma área de risco, todos eles podem ter, ou seja, podem existir fundos mais arriscados ou mais tranquilos. De qualquer maneira, ambos os fundos vão ter o selo Anbima se esses fundos tiverem os materiais e informação de divulgação de acordo com o código. Você não vai esquecer isso. Então não esqueça, o selo Anbima, tá? Não caracteriza, ou seja, a Anbima não se responsabiliza pelas informações constantes nos documentos das instituições, tá? Cuidado aí. Não se responsabiliza. Perfeito? Então, vamos dar uma descansadinha. Daqui a pouco a gente volta com mais código de administração de recursos terceiros. Um abraço, até a próxima. Tchau!